possa, pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de revelação, nos instruir na tua vontade, para que nós possamos não apenas ouvir, mas guardar, praticando a tua palavra. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu me pergunto o que aconteceria em nossas vidas se de fato Deus atendesse simplesmente todas as nossas orações. Talvez você possa até não crer, mas há pessoas que falam que Deus tem que atender a todas as nossas orações. Deus, Ele é dadivoso, Ele é amoroso, mas justamente porque Deus nos ama, Ele não atende a todas as nossas orações. Porque muitas vezes nós nos esquecemos do que a própria palavra nos diz, que nós pedimos e não temos, em primeiro lugar, porque pedimos mal. Pedimos para esbanjar em nossos prazeres. Pedimos, segundo eu diria, a ganância do nosso próprio coração. E Deus não nos atende pedidos que iriam, de alguma maneira, nos prejudicar, de alguma maneira, fazer dano às nossas vidas ou que não viessem a cooperar com o propósito de Deus em nossas vidas. 3 vezes Jesus, no Getsêmani, pediu ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E acrescentou: mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E pelo que entendemos, ali o cálice não foi passado do Senhor Jesus. Foi feita a vontade do Pai na vida do Filho, onde a palavra mesmo diz que Deus agradou-se de enfermá-lo. Isso não quer dizer que o Senhor tenha tido qualquer prazer no sofrimento de Jesus Cristo, mas que ele teve prazer porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o próprio Senhor Jesus suportou até mesmo a ignomínia dos homens, visando a recompensa que lhe estava proposta, a saber, nossa salvação. O Senhor suportou tudo por amor a nós. Também o apóstolo Paulo diz que 3 vezes pediu. 3 vezes pediu ao Senhor que lhe removesse o espinho na carne. E o Senhor lhe negou e acrescentou: Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor é suficiente a nós. O favor do Senhor é suficiente a nós. Eu até digo, Deus não atenderá todas as minhas petições. Ele não atenderá todos os meus pedidos, mas Ele nunca, jamais negará a mim e a você a sua presença. Ele estará conosco, Ele estará ao nosso lado, Ele não nos deixará e Ele será por nós. Ele nos abençoará, até mesmo nas maiores das nossas provações. Por quê? Porque a graça do Senhor,
o favor do Senhor é o suficiente para vencermos. Como disse aqueles servos disseram, servos de Deus, Sadraque, Mesaque, Abdênego, amigos de Daniel, se o nosso Deus quiser nos salvar, amém. Mas se o nosso Deus não nos quiser nos salvar, nem assim, ó Rei, nos dobraremos diante deste ídolo. Eles estavam dispostos a viver a consequência da sua fé. E veja que a consequência da sua fé não era uma prosperidade, a consequência da sua fé nem era uma cura, a consequência da sua fé não era uma vida cheia de vitórias, a consequência da sua fé era ser lançado no forno, 7 vezes aquecido, na fornalha. Essa era a consequência da sua fé. E às vezes nós só queremos um tipo de consequência da nossa fé. Por quê? Porque queremos os benefícios, mas por vezes não queremos as provações. E as provações fazem parte da nossa vida. Essa não é uma palavra que normalmente nas igrejas de nossos dias as pessoas estejam pregando. Mas eu volto a dizer, o que aconteceria à minha vida e à tua vida se Deus simplesmente atendesse a todas as nossas petições? Eu te garanto que seguramente estaríamos longe do Senhor, que seguramente não estaríamos buscando a face do Senhor. Entenda-me bem, eu não estou dizendo que a fé não tem poder. O próprio Senhor Jesus disse, se tiverdes uma fé, ainda que seja como um grão de mostarda, e disserdes a este monte ou montanha, lança-te daqui para colar, e em nada duvidardes, assim será contigo. Então, eu não estou diminuindo o poder da fé, mas eu quero dizer que o Senhor não atende de fato todas as nossas orações, como recém eu citei o próprio Senhor Jesus e o apóstolo Paulo. Quando Deus não atende as nossas orações, é porque este não divino que demonstra o amor de Deus por nós e o amor de Deus também por outras pessoas, ele coopera tanto para o nosso benefício como para o benefício do propósito de Deus em nossas vidas. Havia um propósito de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo, e Ele mesmo diz, foi exatamente para isto que eu vim. Eu vim para dar a minha vida pelo pecador. Eu vim para ser crucificado, para morrer na cruz. E Ele poderia falar a mim e a você, eu vim para morrer por você, por cada um de nós. E passar o cálice seria simplesmente não cooperar com o propósito pelo qual Cristo estava ali. Mas no apóstolo Paulo, nós percebemos que aquele espinho na carne, aquele espinho que Paulo pediu ao Senhor, e que diz que não apenas pediu, diz que rogou. E rogar é pedir intensamente, rogar é pedir do fundo do seu coração, rogar é pedir
com dor, rogar é pedir com necessidade, rogar é pedir com aflição. Ele rogou ao Senhor que o Senhor tirasse dele aquele espinho. E Deus disse a Paulo: não. Não. Eu louvo a Deus porque Paulo não especifica claramente qual era o seu espinho na carne. Porque senão nós estaríamos lidando com uma coisa muito específica. E na realidade o espinho na carne de cada pessoa é diferente. O espinho na minha carne é diferente do espinho na tua carne. Em primeiro lugar, que é o nosso espinho, é o meu espinho, é o teu espinho. Ele se aloja num lugar diferente, ele tem uma forma diferente, ele tem um alcance diferente. Eu o sinto numa intensidade diferente, ele é diferente. E é bom e maravilhoso que Paulo não tenha dito, porque assim esse espinho pode se adequar a toda e qualquer dificuldade, provação que nós tenhamos em nossa vida. Seja uma enfermidade, seja uma dificuldade pessoal, seja uma falha que tenhamos, um risco em nós, e que nós dizemos: esse é o espinho na minha carne. O próprio apóstolo Paulo diz, e não estou afirmando que esse era o espinho na carne de Paulo, mas ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, este eu venho a fazer. Você não acha que isso é algo perturbador para uma pessoa de caráter, para uma pessoa que é um servo fiel do Senhor? Isso era uma luta na vida do apóstolo Paulo, mas em tudo isto e em todas as coisas, Paulo também diz: somos mais que vencedores naquele que nos chamou, naquele que nos fortalece, a saber, Jesus Cristo. Qual o propósito das provações? Eu gostaria de ler com você um texto bíblico que talvez lance uma luz sobre por que temos que viver provações. Por favor, venha comigo ao primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, no versículo de número 39. Texto que nos fala quando Davi se dispõe a lutar contra o gigante Golias. Quando Davi se apresenta para esta famosa peleja, esta famosa luta entre Davi e Golias. E a Bíblia então nos relata: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi disse: não posso usar isto ou andar com isto, pois nunca o usei. Em algumas versões, e dizem que na forma hebraica, essa palavra usar é na realidade experimentar. Nunca experimentei. E esse experimentar não é somente ter provado. Esse experimentar significa literalmente: não tenho experiência com isto.
A palavra traduzida literalmente, Davi diz: não posso usar isto, porque nunca provei antes isto, porque nunca fui, preste atenção agora, provado nisto. A provação, ela é um treinamento. A provação, nós temos o conceito praticamente exclusivo da provação, que a provação é um teste, que estamos sendo testados. Mas na provação, Deus está nos treinando. Em outras palavras, eu diria, Deus está nos capacitando. Capacitando para algo que haverá à frente. O apóstolo Paulo se conscientizou que aquele espinho na carne, que ele o tinha em sua vida, em seu ministério, o impedia de se desviar do ministério que Deus lhe concedera. E então Paulo chega a dizer: pelo que eu me gloriarei nas minhas tribulações. Paulo então se gloriava, Paulo então se alegrava, e nós vemos que isto era uma verdade, porque em Atos dos Apóstolos, vemos que depois de Paulo ter sofrido até mesmo açoites, a ter ele sido ferido e então preso dentro daquela prisão, num cárcere, a Bíblia diz que eles cantavam, louvavam a Deus. Por quê? Porque estavam felizes, estavam alegres por terem se achado dignos de sofrer por causa do Evangelho. Isto é uma visão tão diferente, tão especial, e que nós, se tivéssemos a mesma postura, nós teríamos uma fé muito mais inabalável do que nós podemos imaginar. E nós necessitamos disso. Davi vivenciou situações em sua vida. Ele foi treinado na sua vida a usar a funda. Eu sempre digo que se Davi não fosse bom com a funda, se Davi não tivesse boa mira, não adiantava ter a funda. Não adiantava pegar as 5 pedras. Houve um preparo que não é citado nas Sagradas Escrituras, mas que nós intuímos claramente que Davi era hábil, e a habilidade dele, quantas vezes, aí podemos supor, de um jovem, de um menino Davi, com a sua funda, junto das ovelhas, talvez olhando um alvo, um arbusto, e Davi ali treinando, lançando. Ele foi tão bem nisso que quando ele precisou usar, ele não falhou. Meus irmãos, nós temos que entender que estamos em treinamento para uma vitória que Deus nos dará. Estamos em treinamento. Estamos em uma situação de termos experiência, de adquirirmos habilidade, para que possamos, então, sermos usados quando chegar a hora. Uma das histórias que me toca profundamente no coração, e eu sei que não sou o único, é a história de José
filho de Jacó. Eu acho tão maravilhosa a história de José. Eu não digo que é uma história que eu quisesse viver, porque é uma história dura, é uma história difícil, mas é uma história onde Deus está usando cada coisa para cumprir uma promessa que havia feito a José. Tudo que José viveu, tudo que ele vivenciou, o estava capacitando para ser o homem que ele deveria ser. Eu ouvi certo pregador falar algo que é verdade. Até mesmo o fato do copeiro do rei, aquele que José interpretou o sonho para que ele vivesse, e disse, você viverá. O copeiro do rei, a Bíblia diz, se esqueceu de José. E antes de você ficar indignado com esse homem, dizendo como ele pôde se esquecer de José, saiba que eu tenho a desconfiança, e eu diria a convicção, de que foi da parte de Deus esse esquecimento. Assim como tudo mais que aconteceu com José. Porque o que aconteceria com José se o copeiro do rei intercedesse por José e José fosse livre? José poderia voltar para sua terra ou ocupar um cargo na corte de Faraó. E qual era o único cargo que havia na corte de Faraó? Era o cargo que estava vago, o cargo de padeiro. Assim, José não seria governador. Quando as coisas tardam em sua vida, em minha vida, em nossa vida, não é que Deus não está querendo nos abençoar, é que Ele tem algo melhor para nós ali na frente. Então nós temos que entender e nos submeter à vontade de Deus. É tão interessante a fé, a paciência de José. Eu não sei se te chama a atenção, mas me chama a atenção de José não abrir a boca e não falar. Por quê? Por que eu estou vivendo isto? Por que meus irmãos me maltrataram? Eu não tenho dúvidas de que essas questões, como em qualquer pessoa, poderiam passar pela mente de José, e ele encontrou resposta, porque ele mesmo disse que o mal que vocês fizeram a mim, Deus o transformou em bem para poder salvar a toda esta gente. José reconheceu que tudo isso vinha da parte do Senhor e nunca o Senhor deixou de estar, como eu falo, a presença de Deus estava com José. José, obviamente, devia querer ser liberto, livre de toda aquela situação. Mas tudo que José viveu o capacitou a ser o único homem, desculpe a redundância, capaz de gerir o Egito. Porque a gente que sabe trabalhar na escassez e a gente que sabe trabalhar na abundância. José, primeiro, ele geriu a abundância do seu senhor egípcio. E olhe que até a ordem foi a mesma. Primeiro ele aprendeu a gerenciar a abundância e tornar a abundância numa superabundância. José trabalhou, ele enriqueceu
o senhor egípcio. Depois, José gerenciou a cadeia, a escassez da cadeia. Numa cadeia não há abundância. Numa cadeia há escassez. E José soube trabalhar e soube gerenciar a cadeia de tal maneira que o carcereiro também alcançou a abundância. A Bíblia nos diz que tudo isto era porque Deus era com José. Porque diz que tudo que José fazia, Deus fazia prosperar. Mas Deus fazia prosperar não somente quando as condições eram favoráveis, mas mesmo quando as condições eram desfavoráveis. Assim, quando o faraó conta o sonho a José, José lhe dá a interpretação e lhe dá a solução, diz: tome um homem para que ele gerencie os dias de abundância e os dias de escassez. O faraó disse: aonde eu encontraria alguém capaz, com esta sabedoria? Não havia ninguém no Egito capacitado para enfrentar os 7 anos de abundância e os 7 anos de escassez, porque ambas as coisas podem se tornar destrutivas. A abundância pode destruir e escassez pode destruir. Era necessário poder administrar a abundância e poder administrar a escassez para ter resultados positivos na abundância e resultados positivos na escassez. E só havia um homem em todo o Egito, e Faraó viu que José era esse homem. Tudo o que acontecera na vida de José, tudo o preparou para que ele pudesse ocupar o lugar que Deus prometeu a ele que ele ocuparia. O que Deus tem prometido a você, o que Deus tem prometido a cada um de nós. Entenda que você não pode usar algo que você não tenha sido experimentado. Davi chegou a usar armadura. Davi chegou a usar espada. O próprio texto nos mostra que Davi, antes da batalha, não podia usar a espada de um homem, a espada de Saul. Mas depois da batalha, Davi podia usar a espada de um gigante. Sabe, talvez o que estejam nos dando hoje é menor do que o que Deus quer nos dar amanhã. Talvez estejam querendo te dar a espada de um homem, e Deus quer te dar a espada de um gigante. Mas para isso você tem que ser capacitado a usar aquela espada. Davi usou aquela espada. Foi com a espada de Golias que Davi decepou a cabeça do gigante. Ele derrubou o gigante com a pedra, mas ele matou o gigante com a espada. Ele decepou a cabeça do gigante com a espada. E ele então toma a espada e deixa na casa do Senhor. E Davi cresceu, e Davi se fortaleceu, e Davi, quando Saul começa a o perseguir, sai, foge, para não ter que confrontar, para que não ter que lutar com o próprio Saul. Davi foge. E foge o quê? Sem armas. Mas havia uma arma esperando por Davi. A arma que ele conquistou
muitos anos antes, o que você está tendo de vitória hoje vai te servir daqui a muitos anos, quando você precisar. Por isto, essa palavra é tão importante. Eu não sou experimentado, eu não sou provado nisto. Eu não sou provado nisto. Eu preciso entender que a provação é muito mais que um teste. Deus não precisa me testar para saber quem eu sou, porque Deus já sabe quem eu sou. De modo que a provação pode provar para outros, mas não para Deus. Pode provar até para mim mesmo. Se o objetivo de Deus com a provação não é provar nada a Ele próprio, na realidade é o quê? É treinar a cada um de nós. Treinar a cada um de nós, porque algo nos espera. Davi, falando com Saul, nesse mesmo texto, no contexto do texto bíblico que lemos, ele disse: o teu servo cuidava do rebanho, e veio um leão ou um urso, e o teu servo tomou o leão, tomou o urso e o matou. E assim será este gigante, como o leão e como o urso. Será esse gigante. O Senhor o entregará em minhas mãos. Por que Davi tinha tanta certeza? Porque ele já tinha experiência. Ele tinha certeza porque ele tinha a segurança de quem já tinha vivido isto. É por isso que o Senhor Jesus discipulou os seus discípulos, não como alguns modernos discipulados existem, onde discipulamos, eu diria, na teoria. Jesus discipulava na prática. Eles caminhavam com Jesus, viam Jesus curar o enfermo, viam Jesus expulsar o demônio, viam Jesus ressuscitar o morto, viam Jesus pregar o evangelho. Jesus, quando os envia, fala a estes que eles façam o que eles viram. Jesus disse: vão, expulsem demônios, curem enfermos, limpem leprosos, ressuscitem mortos, de graça recebeste, de graça dai. Sabe, os discípulos de Jesus aprenderam com Jesus a dar de graça às pessoas o que eles tinham recebido de graça. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele tinha dito aos discípulos: dai vós mesmos a eles de comer. E nenhum discípulo, dando os pães e os peixes, cobrou nada, e nem podia cobrar nada, porque era um milagre. Primeiro, os pães e os peixes foram dados por um menino, que entregou a eles os 5 pães e os 2 peixinhos. Receberam de graça. Jesus abençoou tudo aquilo, entregou aos discípulos e veio a multiplicação. Nenhum deles podia cobrar por nada daquilo. Eles viram Jesus ressuscitar mortos e nunca mandar a conta depois.
Jesus não era aquele que curava o enfermo e mandava a conta no dia seguinte. Eles aprenderam com Jesus, porque andaram com Jesus. Eu acho que a igreja precisa andar de novo com Jesus Cristo. A igreja precisa andar de novo com Jesus Cristo. Os pregadores, os ministradores, os preletores precisam andar de novo com Jesus Cristo. Precisam ver que Jesus Cristo, depois de todo o trabalho que fez, você tem às vezes uma dificuldade. Há alguns pregadores, e é uma visão que tem, que eles dizem, bem, você deve pregar e depois de pregar é que você deve tirar uma oferta, porque o povo estará incentivado pela fé a ofertar. Talvez isso seja até uma verdade. Mas me diz qual foi, me aponte uma vez que Jesus, tendo pregado, depois que pregou, diz, bem, vamos fazer algo espiritual. Vamos recolher uma oferta aqui. Meu irmão, um dos motivos que eu acho que Jesus não podia fazer isso é que, em primeiro lugar, Jesus estava dando de graça o que ele recebera de graça. Mas eu também acho que em algumas das multidões que Jesus pregou, você podia virar qualquer um daqueles de cabeça para baixo e sacudir que não cairia uma moeda, porque era gente pobre. Pobre. Não faltou oferta para Jesus. Jesus não precisou pedir. Nós sabemos que havia pessoas, até mesmo mulheres, que com os rendimentos de suas fazendas sustentavam o ministério de Jesus Cristo. Jesus tinha tesoureiro, se bem que o tesoureiro de Jesus não é o tesoureiro que eu gostaria de ter, mas Jesus teve. Então não reclame de quem está com você, porque Jesus teve um tesoureiro daquele e que nós dizemos, ninguém merece. Ninguém merece. E sabe, a preocupação de Jesus com o dinheiro era tão nula que o tesoureiro dele era um ladrão. Só quem não se preocupa em nada com dinheiro bota um tesoureiro ladrão. Se João sabia que era ladrão, você acha que Jesus também não sabia? E olha, não se espante, e não estou acusando a ninguém, com ladrões que possam existir na igreja, mesmo sendo, como Judas, apóstolos. Porque isso existe. Mas, pelo amor de Deus, não olhe para o ladrão. Olhe para todos os 11 que são fiéis. Que são gente que não faz isto. Então, há uma quantidade muito maior de gente fiel do que gente infiel. Nós precisamos compreender o propósito da provação. E aí nós nos alegraremos. Nós estamos para completar um tempo, um ciclo, que para mim é um ciclo profético. Quando eu fui chamado ao ministério, eu recebi uma palavra do Senhor, que não é a palavra que ninguém gostaria de receber. Eu recebi uma palavra do Senhor que dizia, por anos. E quando Deus fala anos, é porque são anos. Não são meses, não são dias, é tempo. Disse, você vai trabalhar, você vai fazer tudo, mas você não vai crescer. Você gostaria de receber uma palavra de Deus, e eu te garanto que foi Deus, não foi o diabo, não foi a minha mente,
Foi Deus que me falou isso. E Deus acrescentou: eu te envio para um lugar onde todos os que eu enviei caíram. Eu disse: Deus, eu não sei se o Senhor me ama, ou o que o Senhor está querendo comigo, fazer uma coisa como essa. E eu vou te dizer algo a você. Essa palavra eu recebi antes de ser ordenado pastor. E agora eu estou para completar, tanto a igreja quanto a minha ordenação, 40 anos de ministério. Quando Deus nos disse na virada deste ano que a palavra para nós era reconstruir, todos buscamos, como no livro de Neemias, reconstruir. Mas Deus tem tocado no meu coração. Ele tem mostrado como nós devemos reconstruir um relacionamento com Deus. Nós precisamos reconstruir um relacionamento com Deus. Nós precisamos nos aproximar muito mais do Senhor. Sabe, eu estou pedindo a Deus que o nosso ambiente aqui seja sobrenatural. Mas eu creio que tudo o que nós passamos, tudo o que nós vivemos, esses 40 anos, nos prepararam para os próximos 40 anos. E eu vou querer desfrutar cada segundo dos próximos 40 anos. Eu creio realmente que o Senhor nos dará coisas extraordinárias. Hoje estamos aqui, hoje temos, somos aquele, como a Bíblia diz, não temas, ó bichinho de Israel. Quando eu leio esse texto, eu digo, meu Deus, às vezes nós somos, ou nos sentimos tanto assim. Não temas, ó bichinho de Israel. Essa é uma expressão onde Deus não nos está menosprezando. Muitos leem esse texto e dizem, isso é algo pejorativo. Não, deixe-me dizer uma coisa. Isso é algo carinhoso. É diferente. Deus nos ama. E Ele nos ama não pelo maravilhoso que nós somos. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. Ele nos ama com todas as nossas debilidades, com todas as nossas fraquezas, com toda a nossa pequenez. E Ele diz, não temas, ó bichinho de Israel. O Senhor é conosco. O Senhor vai nos abençoar. Mas tudo o que nós experimentamos nos preparou para a bênção futura. Meus irmãos, saiba do seguinte, não é uma palavra minha, é uma palavra do grande pregador em inglês, chamado Príncipe dos Pregadores, conhecido Charles Spurgeon. Ele disse, nós não corremos perigo quando somos perseguidos pelo mundo. O nosso maior perigo é quando somos louvados pelo mundo. É quando o mundo nos louva, quando o mundo nos engrandece. Esse é o nosso maior perigo. Esse é o momento de grande perigo. Por isso, nós temos que ter consciência. Todas as provações existem na nossa vida para nos treinar, para nos capacitar, porque quando o gigante vier, você estará pronto. E você não terá dúvida, em momento nenhum, você não temerá o gigante, porque você
tem experiência e você sabe que o Senhor te conduzirá em triunfo, que Ele te dará a vitória, no nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar não apenas pelas respostas positivas às nossas petições. Nós queremos, Senhor, te louvar por todo o não que o Senhor nos diz. Porque o Senhor demonstra o seu amor a nós, não apenas quando nos diz sim, mas muito mais quando nos diz não. Nós te louvamos. Porque em toda e qualquer situação, o Senhor está conosco. Nós queremos aqui, Senhor, afirmar que sabemos, ó Jesus Cristo, que a nossa provação está nos capacitando para algo que vem à nossa frente, que está diante de nós e que hoje nós não vemos, mas o Senhor nos conduzirá em triunfo. E cada uma das lutas, cada uma das provações, cada um dos desafios, cada uma, Senhor, das situações que nós estamos vivendo e que o Senhor está nos socorrendo, nos atendendo, tudo isso está nos capacitando para aquele grande dia em que o Senhor nos exaltará, em que nós teremos a vitória contra o nosso Golias. Senhor, que não sejamos enganados de usarmos, ó Deus, algo que não somos experientes, que não temos, ó Senhor, a experiência necessária, que não somos provados e aprovados nisto. É melhor usar uma arma mais simples e que nós sabemos usar, do que uma arma melhor e que nós não sabemos usar, ó Pai. Dá-nos usar os instrumentos certos. Não irmos segundo a nossa arrogância, não irmos segundo, Senhor, o engano dos nossos corações. Porque sabemos que há caminhos para os homens que lhes parecem melhores, mas que de fato levam a um abismo de perdição. Nós queremos ir pelo caminho certo. Por isso, abençoa-nos, ó Pai. Sabemos, Senhor, que o tempo da nossa provação é breve, pois o tempo da Tua graça e da Tua bênção são eternos. No nome de Jesus Cristo.